Amigas e amigos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade que estamos tendo, e vamos neste agradecimento a Deus, nosso Pai, que nos proporcionou este momento. Vamos agradecer também o dia 12 de maio, dia do enfermeiro, dia da enfermeira. Ontem não tivemos transmissão assim, né? Foi uma parceria com o NAESN, então aproveito para parabenizar a todos os enfermeiros, enfermeiras, enfim, a todo esse pessoal da saúde que com tanta dedicação tem nos mostrado uma coragem impressionante realmente num trabalho super louvável. Então a todos, muito obrigado, parabéns. E vamos nessa que é bom a beça. E hoje nós vamos falar de humildade. Opa! Humildade e Jesus. Manolo de Deus, o que é isso? Tem que falar, olha. Essa mensagem está no livro Religião dos Espíritos, que é do Chico Xavier, psicografia dele, e mandado pelo Espírito Emmanuel. O Religião dos Espíritos é um livro que, assim como Justiça Divina, lembra? Nós falamos que era baseado no Céu e Inferno. Este Religião dos Espíritos é explicando alguns temas do Livro dos Espíritos. Se ligou? Então, quer dizer que hoje nós vamos falar sobre Livro dos Espíritos, Religião dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos falar sobre humildade. Humildade e Jesus. Por quê? Porque Jesus veio nos mostrar algumas coisas interessantes que nós poderíamos aproveitar durante o transcorrer da nossa vida toda. Infelizmente, quase 2000 anos são passados e nós ainda temos muita dificuldade com várias coisas que ele nos ensinou. E uma delas é justamente humildade. Eu, por exemplo, tenho um amigo que olha assim para mim quando eu falo alguma coisa sobre humildade, ele olha para mim e fala assim: Manolo, o meu maior orgulho é ser humilde. Se ligou? Ah, para! Se você tem orgulho de ser humilde, no mínimo você não é humilde. Por quê? Porque o orgulho, quando nós falamos de humildade, ele realmente não deve existir, pelo menos no tocante àquele momento, ok? E Jesus veio nos mostrar que apesar de tudo que ele era, apesar de tudo que esse homem é, né? Porque não é o que ele era, ele é. Ele saiu do bem bom dele lá, ele saiu da zona de conforto dele lá juntinho de Deus, atuando na cocriação. Para quê? Para vir para cá, para encarnar, para nos mostrar que realmente alguém tem que nos mostrar alguma coisa quanto a isso. Se ligou? E olha o que é que nos diz o Emmanuel, olha, estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. Então, quer dizer, se a gente vai estudar a humildade, a gente não pode deixar de dar uma passada em como Jesus se comportava em relação à humildade. Por quê? Porque ele realmente foi o espírito de maior envergadura que passou por aqui e o nosso modelo e guia, segundo a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Se ligou? Ou seja, Jesus não deixou nada para depois. Ele se preparou muitíssimo bem, mas ele veio pessoalmente. Ó, se liga, de certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos. Ele podia, não podia? Gente, esse homem, para chegar até aqui onde nós estamos hoje, neste planeta Terra, neste planeta maravilhoso, como eu gosto de dizer, que é um planeta belíssimo, é um planeta que encanta. Imagina os tempos de Jesus, como é que era isso? Percebeu? Tudo sem poluição, os rios assim, com águas cristalinas, né? Já pensou, não é? Aquele mar da Galileia, né?
o lago de Genezaré, como era conhecido, a visão que ele devia ter da casa de Pedro para aquele lago espetacular. Se ligou? Esse homem, antes de vir para cá, ele se preparou 1000 anos. Mas não, como assim se preparou 1000 anos? Se preparou 1000 anos. Por quê? Porque são as profecias que dizem isso. Profecia é o quê? Intuições, inspirações, dicas do plano espiritual para determinados escolhidos, assim, né? Determinadas pessoas que vêm com essa tarefa para nos mostrar, olha, tem calma, tudo está mudando, tudo vai acontecendo, o Messias vai vir, o Messias vai vir, o Messias vai vir. Por quê? Porque nós esperávamos o Messias, já desde os tempos de Capela. Se ligou? Se lembra? Capela, aquele povo passando por um momento muito parecido com esse que nós estamos passando agora, e que, quando Jesus chegou lá, eles falaram assim, ah, Jesus, não tem esse papo não, nós temos tecnologia, ó, vamos ficar aqui, valeu? Aí Jesus olha para ele e fala assim, ah, valeu, você que sabe, vocês querem ficar nessa balada aí, vocês ficam. Mas, lembrem-se sempre, eu estarei sempre com vocês, e mais dia menos dia, eu chego, para quê? Para mostrar o que tem que fazer. Se ligou? Percebeu? Então, Jesus se prepara 1000 anos. Aquele pessoal que encarnou naquela região da Mesopotâmia, porque lá praticamente tudo era capelino, todo esse pessoal estava assim, desesperado. Por quê? Porque eles saíram de Capela naquele bem bom, com alta tecnologia, mas só que sem sentimentologia. Vieram para cá. Aqui passaram um tempão mostrando para aqueles seres não civilizados ou para aqueles seres assim ignorantes como era para fazer isso antes de chegar lá, muito tempo antes. Eles encarnaram muito tempo antes aqui e vieram caminhando sempre com essa ideia de que, nossa, ave, coisa horrível isso, sempre com uma saudade daqueles tempos onde em Capela era tudo bom, era tudo beleza. Daí vem o paraíso perdido, aí vem Adão e Eva, aí junta todo esse imbróglio, se ligou? Então, estava todo mundo esperando o Messias. Só que quando o Messias veio, cercado de muita coisa, a coisa começou a degringolar. E inclusive com várias tentativas de acabar com ele ainda pequeno, e nós vamos ver já já. Se liga! Ele podia ter mandado pessoas, mensageiros, falar, olha, se prepara que nós estamos aqui para mostrar tudo que Jesus tinha que fazer. Ele veio em pessoa. Ele mesmo resolveu vir aqui para quê? Para experimentar nele as dificuldades, as vicissitudes. Tem gente que pensa que o corpo de Jesus não era igual que o nosso. E João é muito claro no seu evangelho. João, falando sobre o corpo de Jesus, sobre a natureza de Jesus, diz com todas as letras, o corpo de Jesus é igual ao nosso. E quem não pensar assim, esse é o Satanás. Ah, se ligou? Tem uma corrente que pensa isso. Tem livros escritos sobre isso. Esquecem do que João falou. Esquecem que Deus não tem privilegiados. Esquecem que Jesus não é mentiroso. Porque imagina você, se eu vou reencarnar num planeta denso como esse, mas eu vou assim com o meu corpício etéreo. Eu vou de boa, corpício etéreo, não sinto nada. Nossa, eu vou passar, vou fazer uma verdadeira Matrix, né? Tudo, vou montar um cenário, vou montar isso, vou montar aquilo. Cara, que valor teria? Você acha? Claro que não. Então nós temos que começar a perceber que Jesus, como eu gosto de dizer, Jesus é 10, não veio de mentirinha. Ele veio de verdade. Para quê? Para experimentar as vicissitudes do planeta Terra. Por quê?
que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Ele estava num mundo muito mais elevado do que este, e mesmo assim, ele se prepara e vem para cá. Você acha que uma pessoa com todo esse aparato ia fazer muito sucesso? Você acha? Você acha que os poderosos da época iam ficar assim felizes? Ah, o Messias chegou, o Messias chegou. Se liga! Indubitavelmente contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes. Esse é danado, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos em sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Herodes, que foi visitado pelos reis magos. Se ligou? Por quê? Porque estava tudo preparado. E os reis magos eram o quê? Eram cientistas, gente. Eram pessoas que estudavam os astros. Não podemos nos esquecer que essa região da Mesopotâmia foi de onde surgiram os grandes inventores desses objetos. Para quê? Para observar a Lua. Inventaram a sextante, por exemplo, eles que inventaram de navegação, disso, daquilo, de observação do cosmos. Percebeu? E esses homens fizeram o quê? Eles sabiam das profecias e eles começaram a vasculhar o cosmos. Para quê? Para ver os sinais da presença do Messias. E viram, e realmente isso está comprovado pela ciência, essa conjunção de planetas e estrelas que resultariam no que foi chamado de a Estrela de Belém. Isso tudo estudadinho, isso tudo colocadinho de maneira boa. Aí eles vão seguindo a tal da Estrela de Belém. Vai. Chegaram onde? No Palácio de Herodes. Opa! Aí chegaram lá perguntando por quem? Pelo rei. Aí o pessoal falou, tá bom, vamos lá, esse aqui é o rei. E mostraram Herodes. Aí eles ficaram assim, falaram, não é esse aí. Não, o rei que nós estamos procurando é um bebê. Aí Herodes falou, tá bom, nós também estamos esperando por ele. Olha, se vocês o encontrarem, na volta vocês me avisam e dizem onde ele está, por favor. Rapaz, o que é que os nossos amigos reis magos fizeram? Eles simplesmente perceberam as maléficas intenções do detestável Herodes e foram caminhando. Encontraram Jesus recém-nascido, ofereceram-lhe todos os presentes, né? O incenso, a mirra e o ouro, é isso, não é? Incenso, mirra e ouro. E partiram pelo lado de lá. Para quê? Para não ter que passar pelo palácio de Herodes. Só que aquilo ficou na cabeça de Herodes. E o povo começava a falar, o Messias já chegou, o Messias já chegou. E aí, 2 anos depois de Jesus ter nascido, Herodes, para livrar-se desse Messias, desse rei menino que estaria chegando, ele manda literalmente cortar as cabeças de todas as crianças que tinham entre 2 anos até um pouquinho menos. Para quê? Para impedir que Jesus viesse cumprir a sua missão. Jesus, junto com Maria, junto com José, poderiam até ter enfrentado tudo isso. Mas o que é que eles fizeram? Eles se afastaram prudentemente para longínquo rincão até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Todos nós sabemos que eles fugiram para o Egito, avisados por quem? Por nada mais, nada menos que Gabriel, o anjo oficial para assuntos aleatórios de Deus. Se ligou? Aí vem Gabriel, fala assim, cara, fala para José, o pai, fala assim, José, melhor você dar no pé, valeu? Leva o menino daqui porque a coisa vai ferver. Se ligou? E aí eles foram embora até que aquela exigência fosse vencida.
fosse proscrita e não se falou mais nisso. Foi realmente por essa intervenção mediúnica de José, mediúnica desse Gabriel que trabalha tanto, que José pegou Maria, pegou Jesus e foram para o Egito. Ok? Humildade, ok? E aqui, ó, dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Ele conhecia tudo aquilo. A hora que Jesus direito de falar na sinagoga, porque você tem que ter determinada idade, você tem que conhecer os livros da lei, você tem que saber tudo. E Jesus foi ensinar na sinagoga. Ele foi. O que é que aconteceu? Vamos voltar um pouquinho no tempo, quando Jesus tinha 12 anos? Isso para a gente ver como Jesus tinha realmente essa autoridade. Eles vão para lá numa Páscoa, ok? Que era obrigatório, eles vão para se lembrar da saída do Egito, né? Lá com Moisés e tal, aqueles papos lá dos tabernáculos e vai que vai. Eles foram, só que eles iam em caravanas separadas, homens e mulheres. E você sabe como é homem, né? Maria deve ter deixado Jesus com José, e José despercebeu, se esqueceu o moleque lá. Aí vem a caravana de volta para Nazaré, que é onde eles moravam. A caravana vem para Nazaré e, de repente, Maria fala assim, José, cadê Jesus? Aí José fala o quê? Ah, não está com você? E ela fala, mãe de Deus. Não vamos nem continuar o diálogo dos dois, que pode ter ido para outros campos, ok? Mas imagina, aí eles perceberam de deixar Jesus lá. Eles voltam e vão encontrar Jesus no templo, conversando com quem? Com os doutores da lei, mas assim, de igual para igual. Percebeu? De igual para igual, e falando, e acontecendo, e eles rebatendo, e Jesus ali, ficou todo mundo maravilhado com aquele pequenino ser, pelo conhecimento vasto que ele tinha do que era a lei. Você imagina esse menino com 30 anos, como é que ele estava? Valeu! Aí o que acontece? Ele vai sem mágoa para a remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolheu a palavra consoladora. Por quê? Ele começa a falar na sinagoga com 30 anos, e o que que acontece? O pessoal não acredita, fala, nossa, esse barbudinho tá aqui, nossa, esse barbudinho tá aqui, tá lascado, o que que é isso? O que que é isso? Que ideias são essas? Por quê? Porque as ideias de Jesus eram totalmente revolucionárias, eram ideias que faziam com que aquele povo, aquele status quo, aquele establishment, fosse por água abaixo. Primeira coisa que Jesus percebe naquele povo todo, é que eles estavam sem norte, estavam sem direção. Ele vê aquele povo e chora. Aí os apóstolos falam, nossa Jesus, você está chorando. Aí Jesus fala, dá uma olhada nisso aí, olha isso aí. Eu falei, é o povo. Pois é, eles parecem ovelhas sem pastor. O que é uma ovelha sem pastor? É uma ovelha desgarrada, uma ovelha que não sabe para onde vai, uma ovelha que não sabe se vai comer hoje, se vai comer amanhã, se vai ter emprego hoje, se vai ter emprego amanhã. Se ligou? Aí Jesus chora. E Jesus começa a falar do reino dele. Para quê? Para aquele povo ficar mais tranquilo. O meu reino não é deste mundo. Se ligou? Para quê? Para consolar. Para colocar as pessoas assim de volta às suas obrigações diárias, ao seu equilíbrio, à sua vontade de realizações. Percebeu? Olha só, ele podia ter ido, ele vai sem mágoa para lá. Para onde? Para a casa de Pedro. Por quê? Porque Pedro percebe aquele ambiente hostil. Pedro está em Nazaré, que é uma cidadica assim. Ele está em Nazaré e aquele povo falando, fora Jesus, fora Jesus. Aí o que Pedro fala? Pedro olha para Jesus e fala assim, Jesus, pelo amor, vamos para minha casa. Eu tenho uma casa boa lá no Lago de Genezaré. Dá para ver aquele nascer do sol maravilhoso que você gosta. Nossa,
E o pôr do sol, então, Jesus, vamos comigo, você vai amar aquilo lá, você vai amar. Aí Jesus, agradecido a Pedro, ele vai e forma em Cafarnaum, que é onde a cidade onde Pedro morava, a sua sede, o seu local de trabalho, o seu local de reflexões. Tanto que é nessa casa que Jesus começa a explicar o seu plano de trabalho e começa a explicar como chegar no reino dos céus. Naquelas reuniões à tarde, depois da divulgação da Boa Nova, Jesus vem, se coloca com os apóstolos e responde perguntas para eles, ensina-os a orar, mostra-lhes que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais, que os olhos não conseguem perceber, que as mãos não ousam tocar. Isso é do Paulinho da Viola e do Hermínio Belo de Carvalho. Valeu, mas cabe perfeitamente neste momento. Por quê? Porque Jesus estava ali num lugar maravilhoso, junto de quem? Dos milionários, junto dos doutores da lei, junto dos escribas, junto dos fariseus, dos levitas. Não, ele estava junto de pessoas rudes. Rudes. Esse é o termo que usa, mas são pessoas simples. Rudes na sua simplicidade, na sua humildade. Pescadores, cobradores de impostos alguns, fariseus alguns, doutores da lei alguns, mas todos eles com essa ideia de que Jesus era um ser diferente. E ele vai para lá. Por quê? Porque aquelas pessoas acolheram as palavras de Jesus e ele fica perto delas e faz daquelas pessoas, aqueles 12 verdadeiros divulgadores, aprendizes. Vai! Aqui. Ó! O caso de Maria de Magdala. Nossa, o caso de Maria de Magdala é emblemático. Se liga. Jesus possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, a nascida em Magdala, dominada pela força das sombras. Força das sombras? Obsessores. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Cara, Maria de Magdala era assim, como eu gosto de dizer, tipo... ela organizava verdadeiras festas, verdadeiras raves praticamente, 3, 4 dias de folia com os romanos, com os soldados, com isso, com aquilo. Por quê? Porque ela tinha dinheiro, mas não tinha paz interior. Por quê? Porque ela era obsediada por 7 demônios. Manolo de Deus, demônios não existem! Claro que não! Como é que nós chamamos os demônios? Nós os chamamos de obsessores. Ela, apesar daquele luxo todo, apesar dos prazeres todos que ela tinha, apesar da alegria reinante, das festas luxuosas, da comida farta, da bebida mais farta ainda, ela não estava contente com ela mesma. Manolo de Deus, o que ela pede? Ela pede para conhecer Jesus. Menino de Deus. Jesus se faz de rogado. Jesus olha assim e fala, não vou lá não. Que essa mulher aí, nossa, eu não quero nem saber, valeu? Jesus fala nada. Jesus se coloca como todos nós temos que nos colocar. De maneira humilde. Diante da ignorância, diante da dor, diante dos verdadeiros descalabros que muitas vezes a vida nos oferece. E Jesus vai lá oferecer a mão para Maria de Magdala. Manolo de Deus, o que é que ele faz? Cara, isso quem nos conta é Lucas. Lucas nos conta que Jesus, quando chegou
olhou Maria de Magdala e dela saíram 7 demônios. 7 obsessores. Imagina uma pessoa obsediada por 7 obsessores. Cara, é muita coisa para um espírito só. Por quê? Afinidade, não é? Ela aprontava, ok. Quem vai se juntar? Gente igual. Mesma coisa que a gente. Mesma coisa. Aí ela fez o quê? Ajuda, pediu ajuda para quem? Para Jesus. E nós também temos que pedir ajuda para Jesus. A hora que a coisa tá brava pro nosso lado, pede ajuda. Por quê? Porque os obsessores não resistem à autoridade moral de Jesus ou dos seus ensinamentos. Se ligou? E aí o que é que acontece? Os demônios vão embora. E ela se transforma, porque ela se reajusta. E se reajustando, ela passa a integrar o time de Jesus. Ela acaba se transformando no 13º apóstolo. Causou, inclusive, quase que uma dissidência no meio daquela maiada toda. Por quê? Porque ficaram tudo enciumado. O Pedro, então, fala assim, ah lá, tá vendo, ó? Ó como é que ele trata ela, ó. Tudo com dor de cotovelo, tudo, como é que fala? Com o coraçãozinho machucado, sabe? Ah, que é isso? Jesus a acolhe no meio de todos eles. E ela os ajuda. Ok, meninos e meninas? Gabriela, são 20 horas e 23 minutos, hora de dar alô pra esse povo. O que tem aí, minha amiga? Beleza? Hoje nós temos aqui a nossa querida Simone Dias de Suzano. Simone Dias, saudade, como diria o nosso amigo Barros de Alencar, nos anos idos lá dos 1970, 1980. Que saudade de você! E desse centro maravilhoso aí, justamente com a nossa querida o Jean e agora esqueci o nome dela, Jean e Kátia. Kátia e Jean, isso mesmo. Nossa, minha cabeça é ruim. E a Márcia, que é irmã da Kátia. Ok, também. E o menino lá, que é o responsável pelo centro lá. Muito bom. Suzano, tamo junto. E olha, tem também o Daniel Ferreira. Daniel Ferreira da Fraternidade Irmã Dolores. Ê, Fraternidade Irmã Dolores da hora. Tamo junto, misturado. E olha, Paulo Tadeu de Tapiratiba, cidade boa também, Tapiratiba, perto de Caconde, perto também, já quase na divisa com Minas Gerais, lá pra cima, né, lá pro Sul, Triângulo, uma coisa assim, perto de Guaxupé também, né, que é uma cidade maravilhosa lá. Então, Paulo Tadeu, Daniel Ferreira e Simone Dias, muito obrigado! Até daqui a pouco, e só um toquezinho, se tiver pergunta pra fazer, aproveite e faça, porque tá na hora, hein? Faz aí pra Gabriela já colocar tudo direitinho, escrever lá tudo pra gente responder na hora. Ok, meninos e meninas? E vamos continuar aqui, cobra parada não engole sapo. Vai! Atento à própria dignidade, porque, cara, o espírito mais evoluído que passou por esse planeta. Se liga só, como é que a gente ficaria, hein? A gente ficaria assim, ó. Não é não? Não é assim, narizinho empinado, é? Gabriel, assim, narizinho empinado. Era justo mandar seus discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los da angústia e sarar-lhes a ulceração. Não era, falar, cara, ensinei tudo pra vocês, vaza, vai lá. Ele tentou fazer isso até, coitado. Pra quê? Pra dar um pouco mais de estofo para aquele povo, pra dar um pouquinho mais de prática naquilo. Chegou uma hora que ele pegou os dois e falou, olha galera, agora vai, hein, vai que tá quase tudo na hora já. Vai, cura os leprosos, expulsa demônio, cura as feridas, cura isso, cura aquilo. Recebesse de graça dai, valeu? Aí eles foram. Aí saíram lá para aqueles campos lá, voltaram.
Aí Jesus perguntou para eles assim, e aí? Beleza? Aí ele falou, ah, Jesus, da hora, nossa, foi bem. Beleza mesmo? Nossa, coisa boa. Só que Jesus é bom, mas não é bobo, como eu gosto de falar. Jesus é bom, mas não é bobo. O que isso quer dizer? Que ele ficou com a pulga atrás da orelha, porque sabia tudo. Eu falei, rapaz, vamos. Aí no dia seguinte foram dar uma volta. Aí chegou lá numa região lá, acho que é Decápolis, se não me engano. Logo que ele está chegando assim num povoado, um pai desesperado grita, Jesus, Jesus, cura o meu filho! Ele é lunático, ele é louco, uma hora ele se joga na água, uma hora ele se joga no fogo. Eu pedi aos seus apóstolos que o curassem e eles não conseguiram. Rapaz, a hora que Jesus escuta isso, ele fala, meu, como é que é isso? Vocês não curaram? Vocês estão pensando o quê? Que eu vou ficar aqui até quando? Para! Aí falou pro pai, traga o teu filho. Aí veio o moleque cai no meio do caminho, vitimado por um obsessor por intermédio de uma crise de epilepsia. Se ligou? Eu sempre esqueço esse nome, epilepsia. Tem algumas palavras que nunca encaixam na minha cabeça. Epilepsia. Aí eles ficam torcendo lá. Aí Jesus vai até ele. Ele vai até ele. E o texto do Evangelho é simples assim. E imediatamente o Espírito foi embora. E ele diz, e Jesus repreendeu o demônio. Se ligou? Demônios não existem, repreendeu o obsessor. Não se registra uma única palavra de Jesus. Por quê? Porque não foi verbalizada. Foi aqui. Foi na força moral de Jesus. Conversando com Jesus, com o obsessor e fazendo com que ele, percebendo a capacidade moral e a altura espiritual de Jesus, deixasse o moleque em paz. Por quê? Porque assim, a nossa mudança faz com que os obsessores saiam da nossa vida. E quando nós não conseguimos, nós pedimos ajuda no centro espírita. E através das assistências, através das palestras, nós vamos mudando. E os nossos obsessores vão saindo paulatinamente, devagar, devagarinho, tipo Martinho da Vila. Com Jesus não tem esse papo, é pá e bola, tu! Aí o moleque acorda assim, olha para o pai dele, abraça o pai, eles agradecem e vão embora. Se ligou? Percebeu o trabalho de Jesus? E Jesus ainda fala para aqueles 12, vocês são deuses e não sabeis, tudo que eu faço fareis e mais. Eles não acreditaram. E nós ainda hoje não acreditamos também. Por quê? Somos nós que estávamos lá naquela época. Hoje nós estamos aqui, mas nós passamos por lá. E ouvimos, muitos de nós, as palavras de Jesus. E ainda não as colocamos na nossa vida. Ok? Então, olha, ele podia muito bem mandar o povo, mas ele foi em pessoa. Ele saiu seguindo por aqui, seguindo por ali, e em cada canto da estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Imagina uma conversa com Jesus. Não, fica imaginando só. Eu fico só imaginando. Imagina que Jesus chegava na casa de Marta, Maria e Lázaro e ficava conversando com aqueles três lá. E Marta ainda era que nem a gente, né? Era que nem a gente. Ela ficava doida, porque ela falava, nossa, Jesus, você quer fazer o favor de mandar a minha irmã me ajudar? Por quê? Porque tem coisa para fazer, dá licença. Aí Jesus olha para Marta e fala assim, ó, Marta, Maria fez a boa escolha, ela escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. O
que Jesus quis dizer com isso? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Lembra? Mesma coisa. O trabalho material é importante, manter a casa limpa é importante, lavar as mãos é importante, tudo é importante. Mas nós temos que ter algo mais dentro de tudo isso. Nós temos que ter Jesus conosco, as palavras de Jesus conosco. Se ligou? Por quê? Porque isso é que nos dá vida. Isso é que faz com que as nossas tendências sejam melhoradas. Percebeu? É Jesus na área. É Jesus na causa. Então isso tudo faz com que nós melhoremos. Através do quê? Do alívio e da esperança que Jesus nos oferece. Como é que está a situação hoje? Não está tudo danado? Ah, meu Deus, Manolo, não estou conseguindo pagar as contas. E Manolo, quando que eu volto a trabalhar? E Manolo, quando que isso, quando que aquilo? Eu falo, cara, tá quase tudo assim. Tá todo mundo meio assim. Agora, vamos nos pegar com Jesus. Que ele diz que nenhum de nós tem o fardo maior do que as nossas próprias forças. Então, quando nós nos colocamos junto com Jesus e analisamos tudo que nós estamos vivendo hoje, nós vamos percebendo que as dificuldades existem, mas o socorro vem, seja de um amigo, seja de uma entidade, seja de uma cooperação que é feita conosco, graças a Deus, e tudo acaba sendo aliviado. Por quê? Porque nós nos pegamos com Jesus, nós nos acalmamos, nós tivemos a esperança despertada, o alívio para as nossas dores, e isso vai nos fortalecendo. Nós ficamos mais fortes cada vez que nós entendemos as palavras de Jesus dentro da nossa vida hoje. Porque tem gente que coloca Jesus lá em cima e esquece ele lá. Não, não, traz Jesus aqui para perto. Deixa ele ver como a gente é mesmo. Ah, Manolo, mas eu sou tão isso, tão aquilo. Ele sabe, tonto. Deus também sabe. E nenhum dos dois vai ficar falando pra gente, nossa, como você é. E nenhum dos dois. Eles estão torcendo para que a gente melhore. E a gente só melhora colocando em prática os fundamentos que Jesus nos colocou para a nossa vida. Se ligou? E esses fundamentos vão nos fortalecer e vão nos renovar. Ah, mano, renovar. Nossa, o que é renovação? Tornar-se novo. De novo. Vamos pegar quando a gente era criança? Opa, a criança é da hora, mano. Jesus também achava, ele mandou as crianças chegar perto dele. Apesar de que aquele pessoal não queria não. Pedro então mandava falou, Pedro, dá um tempo, deixa a criançada chegar junto aí, ó. Percebeu? Então nós temos que ver como nós éramos quando éramos crianças e buscarmos dentro de nós aquela criança que muitas vezes está esquecida. Está esquecida pelo nosso orgulho, pela nossa tristeza, pela nossa vaidade, pelos nossos desaforos para as outras pessoas. Se ligou? Vamos esquecer isso. Vamos voltar aos tempos de criança. Não fazia diferença com ninguém, tratava todo mundo bem, brincava bastante, sorria bastante, tomava bastante sol, né? Ai, Manolo, mas tô confinado, tô confinada. Tem uma sacadinha aí não? Ah! Se ligou? Solzinho da manhãzinha, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutinhos de boa. Fica vendo o movimento de longe assim, nossa. É da hora! Ok, meninos e meninas? Pra quê? Pra que nós entendamos que Jesus está na nossa estrada também, assim como ele foi nas estradas da Palestina por onde ele passou. Ele está na nossa estrada também. Na estrada de todos nós. Ah, Manolo, até de quem não é cristão, até de quem não é cristão, imagina, como é que não? Jesus não tem religião, ok? Jesus é assim. Tudo que ele falou cabe em qualquer religião. Então Jesus está na nossa estrada também. Se nós nos achamos cansados, vamos chamar Jesus. Falou, Jesus, cara, vem pra cá, eu tô com o coração apertado, o que você pode fazer por mim hoje? Eu sei que você não é o Banco Santander, mas o que você pode fazer por mim hoje? Se ligou? Vamos olhar para Jesus e falar, Jesus, dá força, cara. E ele?
nos oferece as palavras ditas há 2000 anos. Ele fala assim, cara, com calma, tranquilidade, equilíbrio, junte-se com todas as pessoas que te amam e principalmente com aquelas que não te amam. Se ligou? Por quê? Tá tudo junto e misturado. Vai! E é o caso de Judas, então. Judas, como eu gosto de dizer, Judas cometeu um engano ideológico, né? Ideológico. Judas cometeu um engano ideológico. Por quê? Porque Judas era do partido dos Zelotes, que era o partido separatista. Eles queriam acabar com aquele negócio lá, queriam que o Império Romano fosse assim pro espaço. Vamos acabar, vamos separar e tal, e coisa, e patati, patati. Tinha ele e Simão também. Simão também era discípulo de Jesus, também era do partido de Zelote. Só que Judas era um apressado. Então ele, quando começou a escutar aquelas histórias de Jesus, de que o meu reino não é desse mundo, eu vou tomar um pouquinho de água que tá dando o bichinho do ran-ran, ok? Eu vou tomar um golinho de água, valeu? É 2 palitos! Rita Fontana tá aí, Gabi? Não tá hoje? Ai, tadinha. Ah, Rita, mesmo que você não esteja, eu falo. Obrigado. Obrigado pela que ela vai ver depois. Obrigado pela água, valeu, olá lá. Então, o que aconteceu com Judas? Um engano ideológico. Ele pensou que Jesus tinha assim um reino imenso, com soldados, com isso, com aquilo. Aí o que ele faz? Ele provoca a saída de Jesus para chamar os soldados dele. Por quê? Ele falou assim, não, eu vou entregar o cara. A hora que eles forem pegar Jesus, os soldados dele já estão aí e acaba com a conversa. Que nada, era exatamente o que Jesus queria. Era exatamente o que Jesus queria. Por quê? Porque fazia parte daquele momento, daquela programação reencarnatória de todos os que estavam ali juntos. Para quê? Para que o Messias viesse, para que ele crescesse, para que ele nos oferecesse as suas palavras e para que ele fosse de volta de maneira que nós não o esquecêssemos. Se ligou? Tem mais, ó. Ele tinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Era simples, ele já sabia o que ele ia fazer, porque na última ceia, quando Judas vai saindo, Jesus olha para ele e fala assim, vai rápido. Por quê? Vamos acabar logo com isso, já estou cansado de ficar aqui. 30 e poucos anos, num planeta denso como esse, sendo que ele tinha uma luminosidade ofuscante, não aguentava muito mais do que isso. Aí ele falou, vai rápido, já perdeu tempo. E aí Judas foi. Ele ficou com Judas até o último dia. E ele deixou ali com os apóstolos todos. Por quê? Porque Jesus amava a todos eles. Não fazia diferença. Tinha mais afinidade com João, com Pedro, beleza. Mas ele amava a todos eles. E ficou ali com uma simples palavra, olha aqui. Com uma simples palavra ele poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás. Lembra? Autor de crimes confessos. O que é que eles fizeram? Depois que todo mundo viu, falou, nossa, vamos passar essa batata quente para o povo. Mas Jesus, antes disso, podia muito bem ter se livrado disso. Mas passaram para o povo. Para quê? Para mostrar que nós tomamos decisões erradas. As decisões que nós tomamos no calor da discussão não podem ser levadas em consideração. Por quê? Porque eles escolheram Barrabás. Era praxe escolher entre um ou outro. E o povo escolheu Barrabás. Com certeza nós estávamos lá. Porque nós somos doidos para escolher Barrabás. Né? Nós trocamos o certo pelo duvidoso. Nós entramos pela porta larga e deixamos a porta estreita. Não é? Percebeu? Então nós ainda continuamos desse jeito. Mas ele não estava nem aí. Ele sabia que isso ia acontecer. Falou, olha,
vamos que vamos, abraçou a cruz e ainda, numa demonstração de humildade, de equilíbrio, de liderança realmente, ele ainda do alto da cruz, olha para aquele povo todo, ele levanta o olhar para Deus e pede o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se ligou? Percebeu? Isso é Jesus. Ah, Manolo de Deus. E olha, Saulo de Tarso, lembra? Não, Saulo de Tarso foi assim, ó, dramática coisa. Por quê? Porque Saulo de Tarso é aquele que preparou tudo para que Estevão fosse apedrejado. Meu, é coisa doida, é coisa louca. Ele ficou por fora assim, nos bastidores, mexendo e falando, vai pra cá, o mártir do cristianismo. Não satisfeito, o que é que o danado faz? Ele pede carta branca. Desculpa, é que associei. Ele pede carta branca pro Sinédrio. E ele foi. Para quê? Para pegar Ananias, matar e acabar com aquela subversão toda em Damasco. Só que ele não contava com Jesus. Quando está chegando em Damasco, aparece uma luz. O cavalo empina, Saulo cai no chão, de 4 praticamente. E cego pela luz que o cegava. Aí surge a voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo de Tarso, de 4 no chão, mas ainda orgulhoso, doutor da lei, ele encara aquela luz, encara a voz e pergunta, quem é você? E aí Jesus, com aquele jeitão Jesus de ser, simplesmente fala, Saulo, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Cara, nesse momento, porque Saulo não conhecia Jesus, Saulo era contemporâneo, mas não conheceu. Então foi depois de algum tempo. Saulo era garoto ainda, quando Jesus desencarnou. Depois de algum tempo, só que ele fica com aquela ideia e vai acabar com as palavras do Nazareno. Aí Saulo percebe o que estava fazendo de cair em si. Como é que essa pessoa, como é que esse homem pode vir dessa maneira e me mostrar como eu estou errado? E aí, Saulo toma a atitude que mudou a sua vida. Ele cego se conscientiza do que estava por fazer e faz uma só pergunta para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus olha para ele e fala: Saulo, vai até Damasco, conversa com Ananias, ele vai te tirar essa cegueira toda, depois ele vai te dizer o que fazer. Valeu? E aí Saulo vai para lá, com os 2 criados, ou ajudas. Ok? Então Saulo de Tarso muda de perseguidor implacável para fazer com que o Evangelho de Jesus se transformasse no que é hoje. E isso nós devemos a Paulo de Tarso, que apesar de judeu, era também cidadão romano. E ele entendia que para seguirmos as palavras de Jesus, não necessitávamos ser judeus. Ou seja, não precisávamos passar pela circuncisão. O que Tiago fazia em Jerusalém era outra coisa. Ele seguia os preceitos judeus, hebreus,
com todos os que não eram hebreus. E isso deu uma divergência muito grande. Uma briga, inclusive. Quase que um pequeno cisma. Até que ficou acordado que para os gentios a circuncisão não era necessária. Você ligou? Isso por quê? Porque Jesus o buscou em pessoa. Ele foi lá e falou: Saulo, eu tô aqui, rapá! E visitou o quê? O coração. Por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Porque Saulo de Tarso não era ruim. Ele era uma pessoa que lutava pelo que ele acreditava. Ele era hebreu. E se iam contra o que ele pensava, ele se insurgia. Até o quê? Até que a voz de Jesus o chama à razão. Porque qualquer extremismo é detestável. Qualquer que seja. E Jesus sabia disso. Fala: Saulo, menos. Se ligou? E aí Saulo se transforma nesse grande divulgador do cristianismo nascente. Então nós vamos ver com Jesus, como nos diz o texto, que nem sempre a humildade surge da pobreza ou da enfermidade. Tem gente que confunde as coisas, fala: ai, Manolo, eu sou tão humilde. Por que você é humilde? Ah, eu sou pobre, pobre, pobre de Marredeci. Cara, menos. Pode nem ser que você seja tão humilde quanto você está dizendo. Não é assim. Por quê? Porque não vem da pobreza. Tem muito pobre que é orgulhoso isso quando está distribuindo alguma coisa na rua. E nós temos que compreender isso. Por quê? Porque ninguém é obrigado a nada. Ai, Manolo, mas quando está distribuindo, sem nada. Ou não aceitar, ela tem livre-arbítrio igual que a gente. Isso vai demonstrar orgulho? Pode ser. Mas nós temos que respeitar da mesma forma. Por quê? Porque só vai mudar quem quiser mudar. Se ligou? Então não é porque é pobre, não é porque está doente que vai virar humilde. Ai, não sei o quê. É nada. Essas coisas são o quê? Para que a gente entenda que precisa lutar. Pobreza, então, nossa, menino de Deus, eu sou craque nesse negócio aí de pobreza, valeu? Primeira coisa que pobre tem que ter é criatividade. Não tem jeito, mano, não tem jeito. Tem que ser criativo, senão não levanta, não arriba. E doente tem o quê? Tem que aderir ao tratamento. Às vezes é doença que vai assim a vida inteira tratando. Não é? É pressão alta, diabetes, tem que tratar, tem que controlar. Por quê? Porque senão dança, velho. Se ligou? Não é isso que é ser humilde. Ser humilde é outra coisa. Isso daqui pode ser assim uma prova, uma expiação. Olha, e sim que o talento celeste é a atitude da alma. A alma, espíritos imortais que somos. Se ligou? Manolo! Alma, como eu gosto de deixar bem claro, é a mesma coisa que espírito. É sinônimo. Diferença, o espírito, para efeito didático, está desencarnado e a alma é o espírito encarnado. Não é nada diferente, ok? É simplesmente isso. Por quê? Porque Deus não cria espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Deus cria simplesmente espíritos. Se ligou? Manolo! Então, ó, isso é a atitude que nós temos que tomar diante da vida, de nos transformarmos em pessoas humildes. Humildes, saber até onde a gente pode ir. Entender os outros, mesmo os orgulhosos. Ele é orgulhoso, ele vai melhorar, a vida vai mostrar. Se ele não aprender, a vida mostra. Que ouvir a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si mesmo. Se ligou? Então, eu não tenho que ficar brigando com o orgulhoso. Eu tenho que mostrar para ele o que fazer. Percebeu? Não tenho. Ai, nossa, meu cara tem o nariz assim. De você, ao nível do olhar, como dizem os nossos super-heróis, que eu ouço o Clube Marvel desde os anos 1960, ok? Erga a cabeça ao nível do olhar, nunca se aborreça, sorria do azar. Por mais que você cresça, é sempre bom lembrar
que é melhor ser assim. Por quê? Porque você é mais um valente herói do Clube Marvel. E super-herói não é orgulhoso. Super-herói sabe o que é capaz. Jesus não é orgulhoso. Jesus sabe do que é capaz. E ele é muito, mas muito mais do que um super-herói. Então, o que é que o humilde tem que fazer? Levantar os que estão nas trevas. Tem gente nas trevas, o orgulho é treva, a vaidade é treva, egoísmo é treva. Vamos ajudar, vamos levantar, ok, meninos e meninas? Nos carreiros empedrados do mundo, em todo lugar que a gente esteja, nos caminhos do mundo, nós estamos todos juntos numa mesma estrada. Não importa em que situação do planeta nós estejamos, em que localização do planeta nós estejamos, o caminho é sempre o mesmo. É o caminho reencarnatório, é a luta contra nós mesmos. Para quê? Para que nós cresçamos. Manolo! Para que os outros aprendam. Isso Jesus, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Porque, cara, nós só entraremos no reino de Deus quando descobrirmos que o reino de Deus está aqui dentro. Manolo de Deus! Se ligou? Ok, meninos e meninas? Nós vamos agora para mostrar de onde nós tiramos de tudo isso. Como eu falei, Humildade em Jesus é texto do livro Religião dos Espíritos, pelo médium Chico Xavier, mandado pelo Espírito Emmanuel. A todos que participaram conosco nesta noite, muito obrigado. Só um avisinho, amanhã não teremos a nossa live, porque amanhã eu vou fazer uma live para a maçonaria. Eu não sou maçom, mas eles me pedem de vez em quando e eu atendo com muito prazer, porque é uma turma muito boa. Então amanhã, folga aqui, ok? No estúdio A. Mas terei trabalho lá no estúdio B, ok, meninos e meninas? E na sexta-feira estaremos de volta. Não vou dar moleza pra vocês não. Valeu, fui!